Fala aí, galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online? Bom, hoje o nosso tema é dispersão da população mundial e migrações. Eu fiz uma atualização nessa aula aqui para este ano, 2021, e eu quero falar um pouquinho mais sobre as migrações, as suas causas, falar um pouquinho das questões dos refugiados que está no noticiário, no nosso dia a dia. Então, se você já gostou do assunto, curte aqui o vídeo e vamos lá para a aula, beleza? Vamos embora! Bom, primeiramente eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho sobre a dispersão da população mundial. Sim, o ser humano sempre teve a necessidade de sair de um lugar para outro, por diversos motivos, por estar fugindo de algum predador, por estar procurar melhores condições de vida, uma área melhor para alimentação ou segurança, não importa. Os objetivos são diversos, mas o ser humano sempre teve essa ansiedade, essa vontade de sair de um lugar, sair de um ponto, ir para outro, se locomover. E aqui, ó, eu tenho, por exemplo, como que o ser humano se dispersou por todo o globo. Até em 1500 já tinha índio aqui, já como que os índios chegaram aqui. Então, a ideia, aqui é uma teoria, claro que não tinha ninguém lá na época lá, mas a ideia é o quê? Que os seres humanos surgiu, a tese mais aceita, surgiu aqui na África, e da África ele começou a se dispersar, a população, a sociedade começou a dispersar por todo o globo, chegando ao Oriente Médio, à Europa, à Ásia, até a Oceania, através de pequenas embarcações, e também a América, o continente americano, pelo Estreito de Gibraltar. Esse estreito, durante um período do ano, ele fica completamente congelado, então você consegue passar andando por esse estreito. Quem é que viu aquele filme A Era do Gelo? Aquele primeiro filme, uma cena onde aquela preguiça, onde os animais ali entregam aquele bebê de ser humano para aquele povo ali. Então, essa passagem que eles estão andando de um lugar para outro, simboliza esse momento, onde o ser humano estava saindo de um lugar para outro, de um continente para o outro, e aqueles provavelmente eram os ancestrais aqui da América do Sul, onde tivemos tantos índios, tantos povos diferenciados, com culturas, com formas, com línguas diferentes aqui no nosso continente, beleza? Bom, mas o que é migração? O que é migrar? Bom, migração, na definição, é o quê? É o ato de um indivíduo ou um grupo de indivíduos se locomover, se deslocar voluntariamente, essa palavrinha é importante, beleza? De um lugar para o outro, a fim de estar se locomovendo. Então, migração, qualquer migrante, ele tem esse ato de se locomover, de se deslocar. Por exemplo, se você conhece, ou você é a pessoa que se mudou por algum motivo de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, você, nesse momento, você foi um migrante, você se deslocou voluntariamente de um lugar para outro. Você tentou fazer essa migração. Então você foi considerado nesse momento um migrante, ok? Bom, e o migrante, ele pode ter duas classificações. Ele pode ser um emigrante ou um imigrante. Na verdade, ele é os dois ao mesmo tempo. O que vai diferenciar vai ser o ponto de vista no qual quem vai estar classificando. Por exemplo, digamos que você se mudou, você saiu da cidade A para a cidade B. Então, nesse momento que você está se deslocando dessa cidade A para a cidade B, quem está na cidade A está vendo você sair, você vai ser um emigrante, você vai estar saindo da cidade A. Mas para quem está na cidade B, está vendo você chegar, você se mudar, você encontrar uma nova casa, você é um imigrante, você está entrando. Então, ao mesmo tempo, você vai ser um emigrante e um imigrante. O que vai diferenciar vai ser o ponto de vista de quem está olhando. E lembrando, emigrante está saindo, imigrante está entrando, ok?
Bom, outro tipo de migrações, existem diversos tipos de migrações, migração pendular, migração interna, internacionais, existem diversos tipos de migrações. Vou falar aqui sobre duas, ok? Bom, primeiro as migrações internas. As migrações internas são feitas dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país. Por exemplo, a galera lá do Nordeste, quando saiu do Nordeste e veio aqui para a região Sudeste, eles realizaram uma migração interna. Lá na década de 50, 60, 70, eles fizeram essa migração. Eles saíram do Nordeste e vieram para outras regiões do Brasil, mas principalmente a região Sudeste, eles estavam realizando uma migração interna. Já a migração internacional é quando a pessoa faz uma migração de um país para o outro. Aí eu posso citar quando os italianos, alemães vieram para cá, para o Brasil, para trabalhar aqui. Eles saíram lá da Europa e vieram aqui para o Brasil. Ou seja, então, essas migrações internas e internacionais são essenciais para a composição da população local que nós temos hoje. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, se você é lá do Rio Grande do Sul, você vai ter uma grande população, uma grande cultura alemã influenciada. Agora, se você já é de São Paulo, ali do norte de São Paulo, você vai ter uma cultura italiana influenciando as suas decisões, desde quando você era pequenininho, porque houve nessa parte de São Paulo uma grande migração, um grande grupo, um grande fluxo migratório da Itália para essa região. Então acabaram se localizando ali para trabalhar nas fazendas de cafés, beleza? Bom, e falando um pouquinho sobre essas migrações internas e internacionais, vamos falar dos motivos, por que as pessoas migram de um lugar para o outro. Bom, essas migrações internas ou internacionais, migrações pendulares, não importa. Todo migrante tem esses dois fatores agindo sobre ele, os fatores de atração e os fatores de repulsão. Os fatores de repulsão são esses fatores que vão afastar, que vão expulsar as pessoas. Pode ser violência, pode ser falta de emprego, de dinheiro, de condições, ou não tem alimento, uma seca muito grande, ou um furacão, uma catástrofe natural, não importa. Todo fator de repulsão, ele vai expulsar as pessoas. Aqui onde eu moro, durante um tempo, teve um grande problema com violência. Ainda tem um grande problema de violência. E esse problema de violência acabou afastando, levando muitas pessoas de um lugar da cidade onde eu moro, que é São Gonçalo, para outras cidades. Maricá, Niterói, Rio Bonito. Elas saíram, elas migraram de um lugar para o outro, fugindo da violência, por conta de assaltos, tráfico e tudo mais, que alguns lugares ficaram bem complicados, principalmente nas áreas mais periféricas, não aqui no centro. E os fatores de atração? Bom, os fatores de atração são os fatores que acabam atraindo. Bom, se um lugar está expulsando porque é muito violento, porque tem muito assalto, ou porque não tem emprego, outros lugares vão ser fatores de atração, porque vão oferecer segurança, qualidade de vida, empregos, melhores salários. Talvez o lugar é até bom, não tem violência, não tem emprego, tem tudo, só que um lugar ganha mais do que o outro. Ou seja, então esses fatores vão acabar atraindo as pessoas a viverem nesses lugares. Então, lembre-se, sobre todo migrante, ele vai ter dois fatores agindo, os fatores de atração e os fatores de repulsão. Esses fatores vão ser responsáveis por as pessoas saírem de um lugar e irem para outro lugar determinado, beleza? Uma outra questão também que a gente não pode confundir é a diferença entre migrantes e refugiados. Um refugiado, ele pode ser considerado que está fazendo uma migração, mas ele vai ter um nome específico. Por quê? Um migrante, ele vai de um lugar para o outro voluntariamente, ou seja, não vai ter nada que esteja preocupando ele, ou ele vai estar migrando por algum motivo que não seja tão grave. Agora, já um refugiado, não. O refugiado, ele vai estar também se deslocando de um lugar para o outro, pode ser um indivíduo, um grupo de indivíduos, não importa, mas ele vai estar sendo perseguido, ou por guerra, fome, tragédias naturais, ou catástrofes, não importa. Perseguição religiosa, ideológica, política. Essas pessoas, elas vão estar fugindo de um lugar para outro, e então, por esse motivo, eles vão ser classificados como os refugiados. Os refugiados possuem uma lei totalmente diferenciada de um país para o outro, e que vão dar benefícios ou não para cada indivíduo refugiado. Por exemplo, aqui no Brasil,
tem essa característica de acolher refugiados, o Brasil dá diversos suporte para essa população que está saindo fugindo de um lugar por causa de guerra ou por causa de alguma perseguição política, religiosa, mas primeiro ela tem que ser caracterizada ou classificada como um refugiado, ok? Bom, como nós vimos no passado, nós vimos que a população mundial ela sempre tende a migrar de um lugar para o outro em diversos momentos da nossa história. Aqui eu vou falar de alguns desses movimentos migratórios, desses fluxos migratórios que ocorreram durante o percurso da nossa história. Beleza? Bom, aqui eu tenho o primeiro. O primeiro eu posso estar citando as grandes navegações. Depois desse momento das grandes navegações, eu consigo perceber um grande fluxo migratório saindo de um lugar para outro, principalmente pessoas saindo da Europa, da África e indo para os novos continentes já recém-descobertos. Aqui o continente americano, tanto a América do Sul quanto a do Norte, tanto a Central, tanto também a Oceania, algumas pessoas saindo da Ásia e também indo para esses lugares. Então, a partir do momento que eu tive as grandes navegações, eu consegui perceber um grande fluxo migratório dessas pessoas, ok? Já do século XIX ao século XX, eu também tive outros fluxos migratórios. Na verdade, eu tive 3 fluxos migratórios nesse curto pedaço de tempo. Mas quais foram esses fluxos? Bom, eu tive o fluxo migratório, que foi o primeiro, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, no qual eu tive a colonização, principalmente dos Estados Unidos. Repare que os Estados Unidos foi o país que mais recebeu migrantes nessa época, principalmente vindo da Europa, tentando uma nova qualidade de vida, tentando uma nova forma de viver. Então, essas pessoas saíram lá da Europa e foram para o continente americano, ok? O segundo momento foi durante a Primeira Guerra Mundial, onde vários europeus também saíram de suas casas, mas aí já fugindo da guerra já, e foram para outros países também. Esses também, os Estados Unidos, Argentina e Canadá, também ganharam uma boa quantidade de pessoas para morar nesses lugares. E o terceiro, eu vou dizer que foi o período ali da Guerra Fria, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a período da Guerra Fria, onde muitas pessoas também começaram a se locomover, principalmente pela guerra, pelo momento bipolar que o mundo estava passando entre os Estados Unidos e a União Soviética, estava naquele conflito. As pessoas saíam de um lugar para o outro fugindo, ou as pessoas que queriam estar no capitalismo, queriam ir para o socialismo, ou as pessoas que viviam no país socialista, queriam ir para o país capitalista, e assim as pessoas iriam migrando. Essa migração ficou muito restrita dentro do continente europeu, ok? Bom, agora falando um pouquinho dos refugiados. Os refugiados é uma questão muito delicada, muito importante da gente tratar aqui, porque é algo que a gente acaba vivendo, assistindo diversos tipos de noticiário durante o nosso dia a dia. Por exemplo, vocês sabiam que 68% de todos os refugiados do mundo são apenas de 5 países? E se eu pegar esses 5 países, 4 deles estão em guerras, em conflito de guerra com outros países e um em guerra civil. Olha só, eu vou ter os principais países: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. Esses 5 países representam 68% de todas as migrações de refugiados do mundo inteiro. E principalmente esses refugiados estão indo para o continente europeu, aonde vão encontrar uma grande resistência desses países europeus de receber esses refugiados, por diversos motivos. Medo desses refugiados tomar os postos de emprego da população que já vive lá, medo da economia ruir, medo de ter muitas dificuldades econômicas por conta desses migrantes que estarem chegando aqui, de aumentar índices de violência, índices de tráfico de droga, porque da mesma forma que está entrando refugiado, está entrando qualquer coisa. Então, esses países, principalmente o europeu, o americano, que são países mais desenvolvidos, eles têm esse medo de deixar entrar. É claro que tem toda uma política por trás, todo um contexto, mas hoje em dia o mundo está sofrendo com esse problema, onde refugiados tendem a sair de um lugar para outro e muitas das vezes não encontram um lugar seguro para viver.
a situação dos refugiados aqui no Brasil. Bom, os dados que eu tenho aqui hoje é de 2017, mas eu tenho que em 2018 eu tive uma grande mudança nesses dados aqui. Como eu não consegui esses dados, eu coloquei de 2017 mesmo. Mas vamos lá. Até 2017, o principal país que mais tinha enviado refugiados aqui para o Brasil seria Angola, Síria, República Democrática do Congo e o Paquistão. São os 5 países no qual acabam de receber essa maior parte dos refugiados aqui no Brasil. Mas, como eu falei, em 2018 nós tivemos uma grande mudança, onde tivemos uma grande crise lá na Venezuela. E muitos venezuelanos saíram de lá, do seu lugar de origem, e vieram aqui para o Brasil. Até teve algum atrito, algum conflito gerado com a população local, que não queria tantos refugiados chegando assim, porque eu falo que acaba gerando medo, uma grande quantidade de pessoas que você não conhece chegando na sua cidade. Mas é importante a gente entender o quê? Que essas pessoas estão vindo para cá, elas não estão vindo porque elas querem, porque elas... eu vou para lá porque quero morar no Brasil. Não, elas foram obrigadas a saírem do seu país de origem, ou por violência, ou por perseguição política, religiosa, ou porque o país estava enfrentando um grande problema financeiro, foi que ocorreu lá na Venezuela, onde milhares de pessoas estavam morrendo de fome, porque não tinha mais dinheiro para comprar alimento. E diversas outras formas também, diversos outros motivos que as pessoas são obrigadas a sair do seu país de origem para vir para outro país. E é necessário de tentar acolher. É claro que tem que fazer uma política de restrição muito mais humanitária do que nós estamos vendo aí, mas, como eu falei, todo passo é dado a partir do conhecimento. E se a gente conhece, consegue entender o contexto que está sendo ocorrido, aquilo, a gente consegue ter uma outra postura, se colocar no lugar do outro, beleza? Bom, ficamos por aqui. Caso você tenha qualquer dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários ou vá até o Instagram. O Instagram é o mesmo nome, Fala Professor, com 3 As também. Você vai conseguir me achar, manda uma mensagem lá, eu vou te responder assim que possível, mas não fique com dúvida, por favor, beleza? Curta o vídeo, compartilhe o canal, curta o canal. Se for possível, compartilhe esse vídeo com seus colegas, porque vai me ajudar bastante, beleza? Fique com Deus. Tchau, tchau.